E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, conosco tudo ótimo. Eu espero que com vocês também. A gente ainda está nessa pandemia, né? Ainda está todo mundo aí em casa, recluso, mas daqui a pouquinho isso tudo passa e a gente volta todo mundo para a escola, certo? Então, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Mas antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje, eu preciso que você dê uma lida no seu material, faça uma revisão lá na página 148 do nosso livro financeiro, conteúdo de Excel, certo? E caso você já tenha feito isso, bora lá ver qual vai ser o nosso conteúdo online de hoje. Mas antes eu tenho aqui a dica da semana, né? Diferente da semana passada e retrasada, não é uma dica de filme. É uma dica de item para você estar utilizando aí no seu computador, certo? Então, esse item aqui, essa ferramenta chama o Block. Ela faz o bloqueio aí de todas as propagandas que aparecem nos sites, aí, em qualquer site que você abre, e mantendo a sua segurança em dia, né? Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ela funciona. Eu estou aqui no YouTube e vocês estão vendo que não está aparecendo propaganda nenhuma, né? Por exemplo, eu vou clicar aqui em um link aleatório. Ó, ele não está mostrando nenhuma propaganda, certo? Então, o que isso acontece? É justamente por conta desse ícone aqui, ó, o Block, né? Aquele que eu mostrei. Aqui ele mostra que tem um númerozinho na parte de baixo e ali tem 31, ou seja, tem 31 propagandas que estão sendo bloqueadas aqui nesse site. Se eu mudar de site, ele vai bloquear as propagandas daquele outro site também e o número vai mudar, certo? Então ele é muito eficiente aí no bloqueio e na proteção, né? Porque como aparece muita propaganda, pode ser que você acabe clicando em alguma delas, entrando vídeo no seu computador, sendo hackeado e tudo mais, certo? Então ele bloqueando essas propagandas ajuda muito a você se proteger. Inclusive não tem mais aquelas propagandas, ó, do iFood, PicPay e tudo mais que você tem que esperar para poder assistir aí os vídeos. Agora ele já passa o vídeo direto aí sem você ter que estar esperando isso, certo? Então, para você poder estar colocando isso daqui no seu navegador, no seu Google Chrome, você vai abrir aqui a sua busca, vai colocar lá o Block e dar um Enter. Vai aparecer ó, o Block Chrome, vou dar um clique aí no primeiro site. Como aqui no meu ele já está instalado, ele vai mostrar aqui apenas a opção remover do Google Chrome. Só que no seu, como ele não tem, você vai aparecer a opção adicionar extensão. Ele vai aparecer um aviso aqui na parte superior e você vai adicionar essa extensão ao seu navegador. Nosso conteúdo passado nós trabalhamos aí com um exercício sobre as funções passadas, né, que nós já trabalhamos, como função máximo, mínimo, média, hoje, dias 360 e outras aí que a gente viu no nosso conteúdo passado, certo? Então, bora lá. A função se ela vai estar fazendo a verificação aí de verdadeiro ou falso, tá? É uma função exclusiva que a gente vai estar trabalhando no nosso conteúdo online de hoje, apenas ela, porque ela é muito extensa, certo? E a gente vai ter dois tipos aí para estarmos trabalhando em nosso conteúdo. A gente vai ter a função se que exibe um resultado de texto e a função se que exibe um resultado numeral. Aqui nós vamos estar vendo hoje a função se que exibe um resultado de texto, certo? Ela vai exibir como resposta um texto. Mas a função se ela também pode exibir um cálculo matemático, certo? Então, a função se, como eu expliquei, ela vai ser algo que vai exibir uma resposta aí de verdadeiro ou falso, tá? E para isso a gente vai estar utilizando essa planilha aqui de boletim escolar, certo? Eu já tenho aqui as matérias, os bimestres e as notas aí dos alunos, tá? Aqui a gente vai precisar estar fazendo aquele cálculo de média para saber se o aluno está aprovado ou reprovado nessas matérias, ok? Então aqui o cálculo de média a gente já aprendeu como é que faz aí nosso conteúdo passado, né? A gente já sabe como usa a função média. Então eu vou utilizar ela aqui novamente. A gente começa colocando igual, média e abre parênteses. Vou selecionar do primeiro ao último valor e vou dar um Enter. A mesma coisa a gente vai repetir para as outras matérias. Lembrando que esses dois pontos que ficam aí entre as duas células significam até.
Então, eu vou estar fazendo aqui o cálculo de média de D5. Cadê o D5? Está aqui, ó, coluna D, linha 5. É aqui o primeiro valor de português, né? Esses dois pontos significam até. E esse G5 é aqui, ó, 49, né? Que é a nota do quarto bimestre, certo? Então, vou dar um Enter. E ele exibe a nossa média. Vamos fazer aqui para todos. Igual média, abre parênteses, seleciona do primeiro ao último valor. Isso a gente já fez no nosso conteúdo passado, só lembrando. Por isso que eu estou fazendo ele um pouquinho mais rápido, mas é igual, média, abre parênteses, segura e arrasta do primeiro ao último valor, certo? O ponto importante aqui é que eu já tenho a média de todas as matérias, tá? O que a gente vai estar realmente trabalhando hoje vai ser isso daqui, ó, o resultado. Nesse resultado vai ser exibido aí se o aluno está aprovado ou reprovado em cada uma dessas matérias. E para isso, a gente utiliza a função se. Então, vou colocar igual se, abre parênteses, e ele já exibe essa parte aqui embaixo, ó. Ele pergunta aí qual vai ser o seu teste lógico. O que é o teste lógico, professor? O teste lógico vai ser aquilo que você vai querer testar para saber se é verdadeiro ou falso, certo? Então, o nosso teste lógico aqui vai ser média final, ou a média do aluno. É com ela que eu vou saber se ele está aprovado ou reprovado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clique em cima da média. Apareceu ali H4. Beleza, H4 é onde ela está localizada. Dei um clique em cima da média. E aí eu vou estabelecer o cálculo que ele vai fazer para saber se esse aluno está aprovado ou reprovado. Então, vou colocar o sinal de maior ou igual a 7. O que quer dizer isso daqui, professor? Quer dizer que se, aqui ele mostra se, esse H4 é a média, então ele tirou aqui 58 na média dele, né? Se essa média for maior ou igual a 7, aliás, 7 não, 7 seria se estivesse com notas normais, mas como aqui ele está utilizando a dezena, então eu vou colocar aqui 70, que a nota está indo de 0 a 100, né? É a mesma coisa, de 0 a 10, tá? A gente só acrescentou um 0 no final, não tem problema não. Você pode entender isso daqui como 5,8, certo? Ou então 6, 9,3, não tem problema. E aqui as notas elas já vieram com decimais. Então, vamos supor que a média que você precisa tirar para estar aprovado seja 70. Se o aluno tirou 50, ele está aprovado ou reprovado? Reprovado, né? Ele está abaixo da média, né? Então, por exemplo, ele está com a média 58. Ok, então vai estar aqui a média, eu já cliquei. Se essa média for maior ou igual a quanto? 70. Se isso for verdade, ele pergunta aqui, ó, se for verdade. Lembrando que sempre que você encerra o teste lógico, tem que colocar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele vai encerrar essa função aqui, essa ação, certo? E ele começa a próxima ação, que é o quê? Exibir a mensagem se ela for verdadeira. Então, se for verdadeira, a gente vai abrir aspas duplas. Não pode ser aspas simples, ó, como essa daqui. Tem que ser aspas duplas. Então, eu seguro Shift, clique em cima das aspas. Aí ele já bota as duas de uma vez. Aprovado, fecha aspa dupla, ponto e vírgula. E se não for, toda vez que você utiliza o ponto e vírgula, ó, ele já passa para o próximo ponto. Então, a próxima ação é: e se ele não tirou essa nota 70 ou acima disso, qual vai ser a resposta? Aí você vai abrir aspas duplas de novo. Reprovado, certo? Então, você vai colocar todas as duas respostas ao mesmo tempo na função. A própria função da Excel é que vai decidir se vai exibir uma ou se vai decidir a outra. Baseado em quê? Baseado no cálculo que ela vai estar fazendo aqui, ó. Então, ela vai decidir qual resposta utilizar baseada nesse cálculo aqui de início. Então, vou dar um Enter.
Reprovado. Por que que deu reprovado? Porque aqui a média ela está acima ou abaixo de 70? Abaixo. Então a gente já sabia que ia dar reprovado, né? A mesma coisa que no outro. Aqui a gente já consegue saber que também vai ser reprovado. Essa vai ser aprovado, reprovado, aprovado, aprovado, aprovado e aprovado, né? Eu vou ter aqui 1, 2, 3 reprovados. Ué, professor, como é que o senhor sabe disso? A gente nem fez ainda, mas a função é a mesma, né? A gente não sabe que ela tem que ser de 70 para cima? Sabe. Então, eu sei que esses daqui ó, estão com a nota de 70 para cima. Então, vou fazer aqui igual se clica em cima da função, da média, né? Se ela for maior ou igual a 70, se for verdade, vai aparecer o quê? E se for mentira, vou dar um Enter, reprovado. De novo. Igual se, clica em cima da média, tem que clicar em cima da média. Ah, professor, mas eu já sei que essa média aí é maior do que 70. Eu tenho que botar menor aqui? Não. Você não pode inverter a ordem da função. Se ali, mesmo que você saiba a resposta que vai ser aprovado, você tem que continuar fazendo do mesmo jeito. Se H6 for maior ou igual a 70, mesmo que você saiba que aqui vai ser maior, e aqui também a ordem da resposta não pode mudar. Você começou colocando aqui, ó, começou colocando aprovado como verdadeiro, tem que seguir aprovado, certo? Se for mentira, você coloca reprovado. Se você começou nessa ordem, tem que seguir essa ordem. O que acontece? Professor, por que a gente coloca esse sinal do igual? Porque eu preciso saber as duas informações. Olha só, a função aqui ela não sabe quanto vai ser a nota do aluno. Aqui em resultado eu não sei quanto vai ser a nota dele. A gente sabe porque está vendo aqui, mas essa parte aqui ela não sabe. Então ela tem a ideia aqui que esse valor aqui ó, do H8 vai ser ou maior ou igual a 70. Aqui a gente sabe que é maior, beleza. Então eu vou colocar aqui. Beleza, reprovado. Mas, e se a nota aqui fosse 70? Nenhuma nota aqui é 70, a que chega mais próximo é essa. Se eu mudar isso daqui para 70, dei um Enter, mudou o resultado? Por quê? Porque aqui na função eu já estou dizendo se ela for maior ou igual a 70. Então, caso não tivesse esse igual, o aluno estaria reprovado. Ué, mas eu tirei 7, por que eu estou reprovado? Porque aqui na função eu não coloquei o sinal do igual. Então, quer dizer que se a pessoa tirar 70, apesar de ser uma nota média, né, você vai estar reprovado. Então, é por isso que tem que colocar o sinal do igual. Né? Porque senão, você tira 70 e está reprovado. Tá? Por que ele deu erro aqui? Apareceu as duas mensagens. O que tem de errado aqui na nossa função? Exatamente, né? Aqui, ó, após as aspas duplas, não tem o ponto e vírgula.
Lembre-se, o ponto e vírgula é colocado no início e no meio. A gente nunca coloca ele no final. Se eu colocar no final, ele vai dar errado, tá? Ele vai ficar esperando você colocar outra resposta após ele. Então, no final, ou você deixa em branco, sem nada, ou fecha com parênteses, certo? Então, no final, nunca coloca nada. Só coloca no início e no meio o ponto e vírgula para ele finalizar essas duas ações. Ó, aqui também, depois que a gente utiliza as funções, se você alterar o valor, ele também vai alterar a função. Por exemplo, aqui eu tirei 81. Ok, vamos supor que eu tivesse tirado 30. Ele já muda o resultado. Por quê? Porque eu já alterei aqui o valor. Inclusive, ó, alterando aqui a média, eu desfaço o cálculo que eu tinha feito, ó, com a média. Aqui também eu desfiz. Ó. Quando eu clico em outro, aparece lá, igual média e a função. Quando eu clico nele, aparece só o valor que eu digitei. Então, aqui eu teria que fazer o cálculo da média de novo. O correto aqui, se eu quisesse mudar a média, seria alterar a nota. Então, vamos supor, aqui em quarto trimestre eu tirei 90, não, eu tirei 20. Aí ele altera a média, ele já altera o resultado. Alterei 100 aqui no quarto trimestre. Então, ele alterou os dois valores, alterou de novo a média e alterou aqui o nosso sistema de resultado, ok? Então, só fazendo uma breve revisão do que a gente trabalhou hoje, nós vimos aí a função se. A função se, ela faz o sistema de verificação de verdadeiro ou falso, né? E também trabalhamos aí com a função aqui média. A função média, ela calcula a média entre dois ou mais valores, tá? Então, as meninas do CRA elas vão estar enviando esse exercício aqui para o visto que vimos em nosso conteúdo. Responda a tabela como foi explicado e envie o arquivo ao CRA. Após isso, volta aqui no formulário e deixe o seu enviado para confirmar o envio. A tabela que vocês vão estar respondendo vai ser essa daqui, ó. Gastos com alimentação. Eu tenho aí os meses, os gastos e o dinheiro que você recebeu do mês, certo? Aqui em resultados, você vai fazer o seguinte, você vai colocar igual, clica em total recebido, menos total gasto. Só isso. É só fazer uma subtração de total recebido menos o total gasto, aqui em resultado. Chegou em saldo, aí você vai fazer aqui a parte de baixo com a função se. Ele está dizendo aí, se o saldo for, melhor, se o resultado for maior que 100, vai ser saldo positivo. Se o resultado for menor que 100, vai ser saldo negativo. Então, aqui em saldo, eu vou fazer o seguinte, igual, se, eu vou clicar em resultado. Se ele for maior do que quanto? 100. Ponto e vírgula. Aqui eu não vou utilizar o igual, tá? Porque ele não pede para a gente utilizar o igual aqui. Só vai ser maior ou menor que 100. No outro também não pedia, mas como se trata de média, é interessante que a gente saiba um valor ali igual a metade do que a gente está trabalhando. Certo? No outro ele também não pedia, mas como se trata de boletim escolar, a gente utiliza o sinal do igual. Aqui nesse caso eu não preciso, então eu coloco o resultado maior que 100 e se for verdade vai aparecer qual texto? Se o resultado for maior que 100 vai aparecer saldo positivo. Mentira.
saldo negativo, certo? Então, vou dar um Enter. Saldo negativo. Por que negativo? Porque o resultado aqui foi menor do que 100, né? Então, é só repetir essa mesma função para os demais, ok? Então, bora lá ver qual vai ser o nosso próximo conteúdo online. O próximo conteúdo online vai ser mais exercícios aí sobre a função se, né? Hoje a gente viu aí como é que eu posso estar utilizando ela através aí da parte de texto. E no nosso próximo conteúdo online a gente vai ver mais exercícios aí sobre a função se e também trabalhar com ela na parte de numeral, ok? Então, lembrando que após finalizar esse exercício da planilha, eu preciso que vocês enviem para o CRA e volte lá no nosso formulário e deixar aqui o seu enviado, certo? Ok? Tranquilo? Então, valeu aí, galera da 19 ADM04, até o nosso próximo encontro online.